As histórias assustadoras de 11 gladiadores romanos que alcançaram a fama dentro e fora da arena. Quando a maioria das pessoas pensa na Roma antiga, elas lembram de duas coisas: imperadores e gladiadores. E enquanto muitos imperadores romanos se imortalizaram na história, seja por seu bom ou mau comportamento, as histórias da maioria dos gladiadores foram amplamente esquecidas. De fato, muitos se perderam para sempre. Houve milhares de gladiadores ao longo da história de Roma, já que a primeira luta de gladiadores ocorreu há milhares de anos, em 264 a.C. Essas lutas iniciais eram um rito de morte que vinha das tradições dos funerais etruscos. Mas elas rapidamente evoluiriam para uma forma de entretenimento que acontecia em todo o Império Romano. Gladiadores eram frequentemente escravos forçados a lutar, mas eles também eram, às vezes, homens livres que cediam seus direitos, talvez para quitar dívidas. Diferentes gladiadores lutavam de maneiras diferentes. Alguns eram murmilos fortemente armados, alguns eram essedari, que lutavam em carruagens, e alguns eram bestiari, que lutavam contra animais. Mas todos eram considerados parte da classe infame, o que significava que suas vidas pertenciam a seus mestres. De fato, a vida de um gladiador podia ser sombria. Os gladiadores não só eram abusados por seus mestres e punidos até mesmo pelas menores infrações, como eles rotineiramente arriscavam suas vidas durante o combate no ringue. Uma audiência misericordiosa podia gritar ou acenar com um pano branco para sinalizar misericórdia, mas com um movimento de seus polegares, eles podiam pedir a morte de um gladiador. Embora muitos gladiadores tenham perecido na arena, e a maioria tenha desaparecido na obscuridade com o passar dos séculos, alguns gladiadores se destacaram a tal ponto que conhecemos seus nomes hoje. Embora poucos tenham deixado biografias abrangentes, suas realizações foram capturadas em grafites ou gravadas em lápides. Marcus Atilius, o gladiador romano cuja história foi preservada em grafite, quando o Monte Vesúvio entrou em erupção catastrófica em 79 d.C., ele destruiu Pompeia e Herculano. Mas o vulcão também preservou grafites nas antigas cidades romanas. Graças a isso, conhecemos a história de um gladiador chamado Marcus Atilius, que surpreendeu o público com sua destreza na luta. Marcus Atilius era aparentemente um cidadão romano que escolheu se tornar um gladiador por sua própria vontade. Dito isso, sua escolha não foi feita inteiramente de forma deliberada. Ele provavelmente se tornou um gladiador para pagar suas grandes dívidas. Em sua primeira luta, Marcus Atilius, um tiro ou novato, foi colocado contra Hilarus, um lutador veterano e um campeão do imperador romano Nero. Por causa disso, podemos supor que Marcus Atilius lutou como gladiador durante o curto reinado de Nero, de 54 a 68 d.C., pouco antes da erupção do Monte Vesúvio. Hilarus teve uma carreira bastante longa para um gladiador, vencendo 12 das 14 disputas que lutou. Assim, parecia óbvio para a maioria que ele esmagaria o tiro, Marcus Atilius. Em vez disso, Marcus Atilius forçou Hilarus a se render. Não só isso, mas ele também derrotou outro lutador veterano chamado Lucius Raesius Felix. Embora os pompeianos impressionados tenham registrado as vitórias de Marcus Atilius, seus triunfos poderiam ter se perdido no tempo se o Monte Vesúvio não tivesse entrado em erupção e preservado seus grafites por 2000 anos. Nos grafites de Pompeia, Marcus Atilius aparece como um murmilho, ou um gladiador que veste uma armadura pesada. Luta com uma espada chamada gladius e usa um capacete com uma crista em forma de peixe. Espartacus, o famoso gladiador que nunca lutou na arena. Ao contrário de Marcus Atilius, cujos feitos poderiam ter sido totalmente perdidos sem a erupção do Vesúvio, a história de Espartacus resistiu ao teste do tempo. Curiosamente, no entanto, este famoso gladiador nunca lutou em uma arena. Séculos antes do filme Spartacus de 1960, o gladiador da vida real nasceu por volta de 100 a.C., na Trácia, localizada na atual região dos Balcãs. Ele pode ter servido no exército romano antes de ser vendido como escravo e enviado para uma escola de gladiadores em Capua, Itália. Lá, por volta de 73 a.C., Spartacus escapou com vários outros.
De seu refúgio no Monte Vesúvio, suas forças gradualmente cresceram até que supostamente somavam 100.000 homens. Espartacus e seu exército lutaram contra as tropas romanas no que ficou conhecido como a Terceira Guerra Servil, ou Guerra dos Gladiadores. Embora o exército desorganizado tenha conseguido triunfar sobre as forças romanas, enquanto marchavam em direção à Gália, sua sorte acabou na Lucânia. As autoridades romanas enviaram um político e general chamado Marco Licínio Crasso para lidar com Espartaco e seus soldados, e Crasso facilmente esmagou os gladiadores e escravos rebeldes. Espartacus foi supostamente morto durante a batalha. Se realmente foi assim, ele foi um dos sortudos. Cerca de 6.000 homens que conseguiram escapar da morte imediata foram caçados pelas autoridades romanas e enfrentaram a execução por crucificação. Crixus, o braço direito de Espartacus. Embora Espartacus seja lembrado por seu papel na Guerra dos Gladiadores, ele não organizou a rebelião sozinho. Seu braço direito era um colega gladiador chamado Crixus. Crixus, que havia sido um gladiador murmilo como Marco Atilius, escapou da escola de gladiadores junto com Espartaco em 73 d.C. De acordo com o historiador grego Ápio, Crixus então se tornou um dos 2 principais generais do exército de Espartaco. Com Crixus ao seu lado, Espartacus e seu bando de gladiadores e escravos revoltados foram capazes de derrotar 2 exércitos romanos. Mas durante uma batalha perto do Monte Garganus, Crixus encontrou um oponente formidável na forma do cônsul romano Lucius Gellius. O próprio Crixus foi morto e 2/3 de seu exército, que consistia em 30.000 homens, foram destruídos no campo de batalha, afirmou Apiano. Spartacus, indignado com a perda de seu companheiro gladiador, decidiu que os romanos tinham que ser punidos. Apiano escreve que ele sacrificou 300 prisioneiros romanos em homenagem a Crixus. Spículos, o gladiador favorito do imperador Nero. Assim como Spartacus e Crixus, Spículos frequentou a escola de gladiadores em Capua. Ao contrário desses gladiadores rebeldes, no entanto, Spículos alcançou grande glória na arena, antes de encontrar uma morte feia. Assim como Marcus Atilius, Spículos cresceu em proeminência durante o reinado do imperador Nero. Durante sua primeira luta, Spículos atraiu a atenção do imperador quando derrotou e matou um gladiador veterano chamado Aptonetus. Nero gostava tanto de Spículos que encheu o gladiador de presentes. Ter o favor do imperador tornou a vida muito boa para Spículos, que estava tecnicamente escravizado. Mas então, os ventos políticos em Roma mudaram. Em 68 d.C., Nero foi declarado inimigo do povo e condenado à morte. Nero procurou Spículos, seu amigo gladiador, para ajudá-lo na tarefa. Por razões perdidas no tempo, Spículos não respondeu ao apelo de Nero. O imperador então morreu por suicídio. Embora Spículo tenha evitado qualquer associação final com o impopular imperador, ele não se saiu muito melhor que Nero no final. De acordo com Plutarco, Spículos foi pego pelo sentimento anti-Nero que correu pelo Império Romano. Enquanto estátuas de Nero eram derrubadas, Spículos foi jogado abaixo delas e esmagado. Flama, o gladiador romano que recusou sua liberdade. Décadas depois de Spículos e Marcus Atilius fazerem seus nomes na arena, outro gladiador ganhou fama. Seu nome era Flama, e ele é lembrado tanto por suas habilidades de luta quanto por seu desinteresse pela liberdade. Flama nasceu na Síria, mas os detalhes de sua vida inicial se perderam no tempo. Ele começou a aparecer no registro histórico durante o reinado do imperador romano Adriano. Durante esse tempo, a destreza de luta de Flama o tornou o favorito da multidão amante de gladiadores. Ele lutou principalmente na Sicília, onde sua lápide registra que ele lutou 34 vezes, venceu 21 vezes e empatou 9 vezes. Mas não foram apenas as habilidades de Flama na arena que o tornaram famoso. Como observa sua lápide, Flama também ganhou indulto 4 vezes. Quando um gladiador vencia uma partida, ele frequentemente recebia uma rudis, uma espada de madeira que lhe permitia escapar. Flama recebeu a oferta do rudis 4 vezes, mas ele recusou todas as vezes. Ele aparentemente preferia lutar à liberdade.
Ele morreu aos 30 anos. Para a maioria das pessoas isso seria jovem. Mas Flama sobreviveu a muitos de seus companheiros lutadores. Ele permaneceu respeitado por outros gladiadores até sua morte, e sua lápide termina com a frase: Delicatus, um gladiador, fez isso para seu merecedor companheiro de armas. Tetraites, o gladiador cuja imagem apareceu em todo o Império Romano. Assim como Marcus Atilius, a história de Tetraites foi amplamente preservada em arte desenterrada por arqueólogos. Como tal, muitos detalhes de sua vida estão perdidos. Não se sabe de onde Tetraites veio ou a quantas lutas ele sobreviveu, mas arqueólogos descobriram vasos de vidro com seu nome em todo o Império Romano, incluindo França, Inglaterra e Hungria. Sua imagem também apareceu em uma cena de gladiadores pintada em uma coluna em Pompeia, embora infelizmente tenha sido destruída durante a Segunda Guerra Mundial. A maioria delas retrata uma luta entre Tetraites e outro gladiador famoso chamado Prudes. De acordo com Gladiators in Pompeii, as representações mostram 2 gladiadores em diferentes fases de combate. Um gladiador estava no chão e o outro estava prestes a dar um golpe mortal. Os peixes retratados em seus capacetes mostravam que ambos os gladiadores eram murmilhones. Acima de suas cabeças estavam os nomes Tetraites e Prudes, e uma lista das lutas que eles haviam sofrido. O livro acrescenta: Os 2 gladiadores eram muito famosos. Em todas essas representações, Tetraites é o vencedor e Prudes é o vencido. Prisco e Verus, os gladiadores romanos que inauguraram o Coliseu. Ao lado de Tetraites e Prudes está outra dupla de lutadores famosa, Prisco e Vero. Depois que o Coliseu foi concluído em 80 d.C., sua conclusão foi celebrada com uma série de jogos de abertura. Parte das celebrações eram disputas de gladiadores, uma das quais colocava Prisco contra Vero. A batalha deles foi capturada para a eternidade, em um poema laudatório do poeta romano Marcus Valerius Martialis, ou Marcial. O poeta escreveu que os 2 eram tão bem pareados que lutaram por horas, até que, exaustos, ambos largaram suas armas. Enquanto Prisco e Vero prolongavam a disputa e a luta entre os 2 por muito tempo, se mantinham iguais, gritos altos e frequentemente buscavam a descarga para os combatentes. Mas Tito obedecia à sua própria lei. A lei era que a luta continuasse sem escudo até que um dedo fosse levantado. O que ele podia fazer, ele fazia, frequentemente dando pratos e presentes. Mas um fim para a disputa equilibrada foi encontrado. Iguais eles lutavam, iguais eles cediam. Para ambos, Tito enviou espadas de madeira, e para ambas as palmas. Assim, valor e habilidade tiveram sua recompensa. Isso não aconteceu sob nenhum príncipe além de você, Tito. 2 lutaram e ambos venceram. O imperador Tito supostamente ficou tão impressionado com a exibição deles que concedeu liberdade aos 2 homens. Carpóforos, o gladiador que lutou contra as feras. Carpóforo é diferente dos outros gladiadores desta lista, porque ele não lutou contra homens. Ele era um bestiário que lutava contra feras selvagens. Essas lutas, chamadas venationes, colocavam homens contra animais como ursos, elefantes, tigres, crocodilos, girafas e muitos outros. Às vezes, os lutadores não eram gladiadores treinados, mas sim prisioneiros condenados. Carpoforos, no entanto, não foi forçado a entrar no ringue como um prisioneiro sentenciado à morte. Ele entrou como um bestiário e habilmente despachou as feras assustadoras que foram enviadas em seu caminho. Marcial, o mesmo poeta que registrou a famosa batalha de Prisco e Vero, delirou sobre as habilidades de Carpoforos como lutador. Ele afirmou que Carpoforos era capaz de matar um urso, um leão e um leopardo de uma só vez. De fato, Marcial escreveu que Carpoforos certa vez matou 20 animais em uma única partida. Mas como a maioria dos gladiadores desta lista, outros detalhes sobre Carpoforos foram perdidos no tempo. Além de suas façanhas no ringue, não sabemos de onde ele veio, ou por quanto tempo ele sobreviveu às suas batalhas com feras. Amazonas e Aquilia, 2 gladiadoras da Roma Antiga. Embora todos os gladiadores nesta lista até agora sejam homens, gladiadoras existiram. Não era visto como apropriado que mulheres lutassem, como evidenciado por leis que tentavam proibir ou restringir sua participação.
mas existem evidências arqueológicas que sugerem que mulheres se tornaram gladiadoras de qualquer maneira. Dois dos exemplos mais famosos de gladiadoras são Amazon e Aquilia, nomes artísticos provavelmente escolhidos como uma referência à história de Aquiles e da rainha amazona Pentesileia. A semelhança delas foi aparentemente documentada em um relevo do século II descoberto em Bodrum, Turquia. No relevo, as mulheres parecem ser gladiadoras Murmilo ou Samnite, com base nos escudos e espadas que estão exibindo. Elas também parecem ter capacetes descansando em seus pés, embora seja difícil dizer que tipo de capacetes são. O relevo também inclui seus nomes artísticos e a inscrição Stans Missus, o que significa que elas lutaram até o empate. Embora não se saiba muito mais sobre Amazonas e Aquilia, como seus nomes verdadeiros, ou mesmo se o relevo mostra algo totalmente diferente, outras evidências históricas apoiam a ideia de que gladiadoras existiram. Em 11 d.C., o Senado proibiu mulheres com menos de 20 anos de se tornarem gladiadoras, e o imperador Septímio Severo proibiu completamente as gladiadoras durante seu reinado de 193 a 211 d.C. No entanto, parece que as mulheres que eram determinadas o suficiente encontravam maneiras de lutar independentemente dessas proibições. Marcus Antonius Exocus, o gladiador romano que conquistou sua liberdade. Não se sabe muito sobre Marco Antônio Exoco, mas a história desse gladiador é notável de qualquer maneira. Ele nasceu em Alexandria, Egito, e veio lutar em Roma em 117 d.C. Naquele ano, a cidade celebrava o triunfo póstumo do imperador Trajano, que reinou de 98 a 117 d.C. Assim como a inauguração do Coliseu, o triunfo de Trajano foi celebrado com jogos de gladiadores. Embora Marcus Antonius Exocus fosse um lutador novato, ele fez uma exibição impressionante que mais tarde foi registrada em sua lápide. Diz em parte: no segundo dia, como um novato, Marcus Antonius Exocus lutou com o escravo de César, Araxes, e recebeu mício. Mício significa que a luta foi interrompida antes que Marcus Antonius Exocus ou Araxes fossem mortos. No rescaldo, Exocus foi autorizado a se tornar um cidadão romano. Cômodos, o gladiador que era imperador de Roma. Por último, mas não menos importante, nesta lista de gladiadores está Cômodo, que governou como imperador romano de 180 depois de Cristo até seu assassinato em 192. Embora tivesse muito a fazer como líder do Império Romano, e embora fosse filho de outro imperador, Marco Aurélio, a primeira paixão de Cômodo foi o combate de gladiadores. De acordo com a História Augusta, que foi publicada por volta do século IV, e incluía biografias de vários imperadores romanos, rumores abundavam de que a mãe de Cômodo, Faustina, havia engravidado após um caso com um gladiador. Ela confessou a paixão ao marido, que foi aconselhado que Faustina deveria se banhar em seu sangue e, assim, deitar-se com o marido. Quando isso foi feito, a paixão foi de fato amenizada, mas seu filho Cômodo nasceu um gladiador, não realmente um príncipe. Explica a obra História Augusta. De fato, Cômodo passava boa parte do seu tempo livre brincando de gladiador. Mais tarde, ele se gabou de ter vencido cerca de 12.000 lutas, mas, é claro, nenhum gladiador mataria ou machucaria o imperador. E mesmo quando Cômodo lutava em venationes ou combates contra feras selvagens, ele se certificava de ter vantagem. Em uma ocasião, ele matou 100 ursos da segurança de sua sacada. Commodus pode ter acumulado vitórias no ringue, justamente ou não. Mas ele é considerado um dos piores imperadores romanos. Ele não apenas passava muito tempo assistindo a lutas de gladiadores ou brincando de ser um gladiador, mas Commodus também executava cidadãos proeminentes para obter suas propriedades e gastava tão generosamente que esvaziou o tesouro romano. Decisões como essas e o ego de Cômodo, que era tão grande que ele tentou renomear Roma com seu próprio nome, levaram ao seu assassinato. O imperador não morreu na arena como talvez desejasse, mas em sua banheira, onde foi estrangulado até a morte por um lutador chamado Narciso. O que você achou? Deixe sua opinião abaixo nos comentários. Ela é muito importante para o canal.
Se você gostou do conteúdo, compartilhe o vídeo com seus amigos e conhecidos. Um forte abraço. Nos vemos em breve. Até lá.